Aleluia. Levítico capítulo 15. Levítico capítulo 15, versículo 19. Aleluia. Eu creio que o Espírito Santo está neste lugar. E Deus está trabalhando em teu favor. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Vou repetir isso aqui, queridos. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Confie no Senhor. Espere no Senhor. Descanse no Senhor. Que no seu tempo, aquilo que é teu, o Senhor vai te entregar em nome de Jesus. Quem achou Levíticos capítulo 15, versículo 19, Levítico capítulo 15, versículo 19, aleluia. Glória seja dado o teu nome, Jesus. Aleluia. Levítico 15, versículo 19, vai nos dizer assim: quando uma mulher tiver um fluxo de sangue, mas a mulher, quando tiver um fluxo de sangue, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, em outras traduções, menstruada, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que tocar será imunda até a tarde. Versículo 20. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te agradecemos e te engrandecemos por este momento, pela palavra que estaremos ministrando neste momento. Abre, meu Deus, os nossos ouvidos da fé e nos ajuda a entender verdadeiramente, perfeitamente, aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações nesta noite, para a glória do teu santo e bendito nome. Amém, amém e amém. Diga comigo, continua falando, Jesus. Mais uma vez, preste atenção, irmãos. Este capítulo que nós acabamos de ler, de Levítico, é um capítulo base para aonde estaremos meditando nesta noite. A palavra do Senhor nos diz no capítulo 15, onde nós acabamos de ler, que aqui se trata de uma lei que foi estabelecida por Deus acerca da mulher. O que deveria acontecer com a mulher quando ela estivesse nos seus dias? Conforme nós acabamos de ler, a Bíblia nos diz que aquela mulher deveria ser separada durante 7 dias. Ou seja, hoje, por exemplo, quando a mulher está nos seus dias, tem marido que nem sabe, irmãos? Mas antigamente, ela era tão, a situação, aquele momento dela, era considerado ser algo tão impuro, que ela teria que ficar, mesmo estando dentro de casa, preste atenção como isso aqui é sério, mesmo ela estando dentro de casa com a sua família, é como se ela estivesse presa, é como se ela tivesse que ficar exclusa dos membros da sua família. A Bíblia nos mostra no capítulo que nós acabamos de ler, que até a cama, até o lugar, aquilo que ela tocasse dentro de casa, poderia se considerar como imundo. Ou seja, a impressão que dá é que aquela pessoa, que aquela mulher na época, era semelhante a uma leprosa, a um leproso em um estado terminal, no seu último estágio. Pastor, por que o senhor está compartilhando este capítulo de Levítico 15? Para que você tenha uma ideia
do que aconteceu com aquela mulher que relata em São Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. São Marcos capítulo 5, como também em outras passagens, a Bíblia fala também em Mateus, a Bíblia fala em Lucas a respeito desta mulher, a mulher do fluxo de sangue. E eu quero nesta noite trazer para você, queridos, a história desta mulher, dentro de um contexto que talvez você ainda não tenha analisado. Por exemplo, se o único problema da mulher do fluxo de sangue fosse apenas a hemorragia, seria fácil de resolver. Olha que interessante. O tema da nossa ministração nesta noite é: um problema pode ser a base para todos os outros problemas. Você vai entender já já onde nós queremos chegar. O pior é que a hemorragia, fosse o único dos problemas que ela teria que enfrentar. Ou seja, o maior problema daquela mulher, aonde relata em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, o maior problema daquela mulher não era a hemorragia. Se o único problema dela fosse a hemorragia, certamente seria mais fácil de ser resolvido. Obviamente que você vai pensar com você aí, conhecendo a história, você vai pensar o seguinte: pastor, mas a Bíblia fala que aquela mulher não tinha mais dinheiro. Sim, irmãos, só que o dinheiro não seria o problema para aquela mulher. Para quem acha que o único problema daquela mulher era a hemorragia, nesta noite eu quero convidar você, igreja, para analisarmos de forma mais profunda a situação em que aquela mulher se encontrava. A palavra do Senhor nos fala no capítulo 5, a partir do versículo 25, para você que ainda não conhece a história, que Jesus estava indo até a casa de Jairo para orar, para ressuscitar a filha dele que estava enferma, e logo após a filha dele acaba morrendo. E a Bíblia nos diz que no meio do caminho, uma mulher que já sofria há 12 anos com uma hemorragia, ela ouve falar de Jesus e vai até o encontro dele. Por não conseguir talvez estar diante dele, relatar o seu problema, pedir uma oração, a Bíblia nos ensina que com muito esforço, aquela mulher decide tocar nas vestes de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer que depois que ela toca nas vestes de Jesus, a sua hemorragia é estancada instantaneamente. Eu quero convidar você neste momento a refletir comigo sobre a situação desta mulher. A hemorragia que aquela mulher já sofria há 12 anos, na verdade, foi a base para uma série de problemas que aquele único problema, a princípio, trouxe para a vida daquela mulher. O primeiro problema, com base naquela hemorragia que aquela mulher tem, acaba contraindo, foi financeiro. A Bíblia nos diz que ela, tentando alcançar a cura que precisava, ela faz todo investimento que ela poderia investir. Se ela investiu é porque ela tinha. E se ela tinha condições para investir, certamente ela foi aos médicos mais renomados, ela foi aos médicos mais especialistas no assunto, no problema que aquela mulher tinha sido acometida, e a Bíblia nos diz que o dinheiro que ela tinha não foi capaz de resolver o seu problema. Eu quero começar chamando a sua atenção aqui, irmãos, para um problema que muitos de nós sofremos nos nossos dias: a dependência do dinheiro. É óbvio que alguém pode pensar: pastor, mas hoje a gente precisa de dinheiro para tudo. Não, irmãos, para quase tudo.
Porque como nós acabamos de meditar, existem coisas que o dinheiro não pode fazer. Se você fizer uma pesquisa muito rápida na internet, você vai encontrar histórias, relatos de pessoas que tinham muito dinheiro, mas infelizmente, o dinheiro que ela tinha não foi o suficiente para curá-la da depressão. Se você fizer uma pesquisa muito rápida, você vai encontrar relatos de pessoas que eram milionários, mas os milhões que aquela pessoa tinha na sua conta, os bens, o poder aquisitivo daquela pessoa, não foi o suficiente para restaurar o casamento que acabou sendo destruído. Todo o dinheiro que muitas dessas pessoas tinham não foi o suficiente para libertar o filho das drogas. Todo o dinheiro que muitas dessas pessoas que você vai encontrar, né, em uma pesquisa na internet aí de milionários, todo o dinheiro que ela tinha não foi e talvez não esteja sendo suficiente para libertar o seu filho, sua esposa ou alguém da sua família de uma situação espiritual diabólica. Primeiro, irmãos, precisamos entender que o dinheiro é muito importante. Precisamos trabalhar. Precisamos pedir para que o Senhor verdadeiramente abra as portas que precisamos ter aberta para que nós venhamos adquirir o nosso sustento. Mas o nosso coração, a nossa confiança não deve consistir naquilo que eu tenho no meu bolso. Não deve consistir naquilo que eu tenho no banco. Ah, pastor, se eu tivesse uma condição financeira melhor, o meu casamento seria melhor. Será? Pastor, se eu tivesse uma condição financeira melhor, o meu ministério já teria avançado muito. Será? Se eu tivesse uma condição financeira melhor, o meu filho estava na igreja, a minha empresa já tinha avançado mais. Será? Irmãos, existem situações nas nossas vidas que o dinheiro não vai resolver. E muitas das vezes, mesmo a pessoa tendo dinheiro, podendo resolver, Deus acaba entrando, Deus acaba agindo, interferindo, fazendo com que o dinheiro que aquela pessoa não resolva o problema dele, para que o Senhor venha entrar no centro, para que o Senhor venha fazer parte da história da vida daquela pessoa. Muitas das vezes o dinheiro que eu tenho pode até resolver determinada situação. Só que, por vezes, Deus não permite que aquele problema seja resolvido com o dinheiro que eu tenho, porque é Ele que quer agir, porque é Ele que quer fazer. Porque certamente, se o problema for resolvido com aquele dinheiro, se aquela cura acontecer por conta daquele investimento que eu fiz, provavelmente alguém pode dizer assim: olha, se eu não tivesse dinheiro, se eu não tivesse essa reserva, o meu problema não teria sido resolvido. Talvez você pense: pastor, mas então eu não posso investir na minha cura? Eu não posso investir para que eu tenha uma qualidade de vida melhor? Deve. O que eu estou falando neste momento, irmãos, é que o problema é quando nós colocamos a nossa confiança no dinheiro, acreditamos que o dinheiro pode resolver todos os problemas das nossas vidas. Quando nós fazemos isso, pode ter certeza que o olhar de Deus estará sobre a nossa vida. O Senhor estará observando a mim e a você e dizendo: poxa, como eu gostaria que Ele contasse comigo, como eu gostaria que ela contasse comigo, como eu gostaria que ao invés do dinheiro que ela está investindo, Ele está investindo para a solução desse problema. Como seria bom se Ele orasse, como seria bom se Ele falasse comigo. A Bíblia nos diz que aquela mulher, ela investe tudo, e um problema acaba trazendo outro problema. O maior problema daquela mulher não era a hemorragia.
Os piores problemas da vida daquela mulher começou a partir daí. Nós vamos observar que pior que a hemorragia que aquela mulher sofria, eram os problemas sequentes. Eu acabei de destacar, financeiro. Irmãos, uma pessoa, quando está com a sua condição financeira ruim, estabelecida, decaída, ela consegue ter a paz que teria se tivesse bem financeiramente? Talvez não. Alguém pode dizer, pastor, mas dinheiro não traz paz. Será? Depende. Ah, pastor, dinheiro não traz alegria. Traz alegria, irmãos. Traz alegria. O problema é que muitos acabaram nos ensinando assim, dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não conhece o contexto da palavra e muitas das vezes fica ensinando coisas para a gente ter raiva do dinheiro e ter raiva de quem tem dinheiro. Tem pessoas que dizem assim, todo rico é mão de vaca. Todo rico é difícil de aceitar a Jesus como Salvador. Não são todos os ricos que são assim. A verdade é que nós aprendemos muito mal, e é exatamente por essa razão que muitos de nós acabamos não prosperando, não acabamos tendo uma vida financeira abençoada, porque a gente fica amaldiçoando o dinheiro. Irmãos, o dinheiro pode não fazer muitas coisas, porque de fato Deus ele quer fazer, Deus ele quer agir, Deus ele quer estar no centro da nossa vida. Quando nós colocamos o dinheiro em primeiro lugar, aí as coisas começam a desandar. Mas quando nós entendemos que o dinheiro é importante e Deus é mais importante ainda, as coisas ficam boas. Uma pessoa, quando está com a vida financeira desgraçada, ela perde o sono, ela perde a paz. A pessoa, quando está com a vida financeira, irmãos, destruída, até o casamento acaba tendo consequências. Além do problema, a base da hemorragia, aquela mulher acaba contraindo outro problema financeiro. Só que pior do que isso, a Bíblia nos diz, irmãos, que o segundo e maior problema daquela mulher está exatamente aqui, no isolamento. Conforme nós lemos em Levítico, uma mulher que durante 7 dias estivesse menstruada, ela deveria estar isolada, em total isolamento. Só que no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, onde nós lemos, aonde eu citei aqui, não trata-se de uma pessoa que estava há 7 dias. Trata-se de uma pessoa que já estava há 12 anos com aquela hemorragia. De modo que, se por 7 dias, enquanto ela estivesse menstruada, ela deveria estar isolada, excluída dentro da sua própria casa, imagine agora alguém que iria ficar mais 7 dias, mais 7 dias, mais 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. A Bíblia nos fala que aquela mulher já estava sofrendo, meus irmãos, há 12 anos. Agora preste muita atenção nisso aqui. Quando eu falei para os irmãos que um problema pode ser a base de tantos outros problemas, o primeiro problema que saiu daquela base, hemorragia, foi o financeiro. O segundo, isolamento. E olha o que o isolamento faz. O isolamento causa uma série de problemas na saúde física e mental, incluindo depressão.
O que eu vou falar aqui era o que aquela mulher certamente estava vivendo naquele momento. Depressão, ansiedade, estresse, deterioração cognitiva, aumento na pressão arterial e do colesterol e alterações no sono e no apetite. Irmão, vocês perceberam quantos problemas eu acabei de mencionar aqui na saúde de uma pessoa? Quando a gente ouve a história desta mulher, a gente pensa, bom, ela sofria com hemorragia. Quando a gente ouve o final da história, a gente dá glória a Deus, porque Deus, Jesus, agiu na vida daquela mulher, através da fé dela, através do ato dela. Só que o que a gente não pensa, é que aquela situação, o problema que aquela mulher estava, era maior do que o que a gente imagina. Porque não foi apenas a hemorragia, foi a questão financeira, o isolamento. E o isolamento trouxe outras séries de problemas, depressão, ansiedade. A Bíblia nos ensina, queridos, que chegou o momento da virada daquela mulher. Assim como na nossa vida, a gente ouvindo, a gente percebe agora que aquela mulher sofreu mais do que o que a gente imaginava que ela estivesse sofrendo. Eu acredito que alguns de nós aqui esteja passando por situações também complicadas, também difíceis, talvez não como esta mulher se encontrava, mas cada um aqui, irmãos, sabe a sua dor, sabe o seu problema. E talvez você se encontre como aquela mulher se encontrava, porque de um problema veio uma série de outros problemas. O que isso faz na vida de uma pessoa? Tem pessoas que são assim. Elas acabam perdendo a motivação para lutar, porque ela acaba perdendo o controle. Ela se encontra de repente diante de um problema difícil, e muitas das vezes ela não procura ajuda para vencer aquele problema, e o problema vai crescendo. Quando ela decide agir, ela percebe que por conta de um problema veio tantos outros. E por final aquela pessoa acaba pensando assim, bom, e agora? Como eu vou sair dessa situação? Né? Vamos falar de questão financeira. Eu não sei se já aconteceu isso aqui com alguém. Se nunca aconteceu, tomara que não aconteça, de você fazer uma dívida, aliás, de você entrar em um compromisso financeiro, você achando que vai ter condições de arcar com aquele compromisso. Daqui a pouco acontece uma situação, aí você atrasa, aí você tem que pagar os juros. Aí no mês seguinte você acha que vai conseguir tomar o controle da situação. Aí você percebe que ficou mais complicado ainda. Aí começa, ao invés de pagar o valor, tem que pagar agora os juros, que nem acontece com alguns cartões, né? Tem pessoas que elas, ao invés de pagar o valor ali, ela vai pagando só os juros. Eu acho que é assim, né? Acho que é mais ou menos assim. Aí quando ela percebe que o negócio está estreito, ela pega um outro cartão, aí vai pagando. Irmãos, um problema vai puxando o outro. Salmos 42, versículo 7, nos diz que um abismo puxa outro abismo. Chega um ponto em que a pessoa, ela vai se encontrar tão enroscada naquela situação, que ela vai falar, bom, não tem jeito. E é por isso que muitas acabam fazendo o quê? Tirando a sua própria vida. Porque elas estão tão enroladas por conta de um problema, por conta de uma situação. Ela acaba se enrolando tanto, que quando ela vai se dar por conta, ela fala, meu Deus do céu, como que eu vou conseguir sair disso aqui?
Aí vem a pressão. Aí ela começa a se sentir como aquela mulher se sentia. Aí vem a depressão. Vem a ansiedade. Vem uma série de problemas em que agora a pessoa não tem que resolver mais um problema, ela vai ter que resolver vários. Aí a pergunta é, se ela não conseguiu resolver um, como ela vai conseguir resolver 2, 3, 4, 5 problemas? A Bíblia nos ensina que chegou o dia daquela mulher. Tem uma frase que diz assim, né? Uma hora, a hora chega. O que eu falei? Uma hora, a hora chega. Ou seja, uma hora, aquilo que você precisa, aquilo que você busca, vai chegar. E eu quero melhorar isso aqui. Quem sabe essa hora é agora. Quem sabe esse momento é hoje. Pastor, por que o senhor está dizendo quem sabe? Porque não depende de mim, depende de você. Vamos entender isso? A Bíblia nos ensina que aconteceu o dia da virada na vida daquela mulher. A palavra nos fala no capítulo 5, no versículo 27, que aconteceram 3 coisas que foram fundamentais para o milagre, para a virada acontecer na vida daquela mulher. Primeiro, ela ouviu falar de Jesus. Todos nós aqui já ouvimos falar de Jesus. Todos nós que estamos aqui sabemos o que Ele pode fazer, o que Ele é capaz de fazer. Mas a pergunta é, o que você precisa hoje? Como está a sua vida hoje? Já ouvimos falar de Jesus, já conhecemos a Jesus. E por que muitos de nós ainda vivemos em situações semelhantes daquela mulher? Enroscado em um monte de problema financeiro, conjugal, saúde, profissional, ministerial. Será que só conhecer Jesus, só ouvir falar de Jesus não é o suficiente? Não, irmãos. Porque Satanás já ouviu falar de Jesus e ele conhece mais do que muitos de nós aqui. A Bíblia nos ensina que primeiro ela ouve falar de Jesus. Quando ela ouve falar de Jesus, acende no coração daquela mulher a esperança. Aqui está o papel da igreja. Qual é o papel da igreja? É falar para aqueles que ainda não conhecem. É apresentar para aqueles que não conhecem Jesus. Irmãos, na nossa cidade, no nosso país, no mundo, estão cheios de pessoas que ainda precisam conhecer Jesus de verdade. Muitas que estão tentando até tirar a sua própria vida. Muitos que perderam a esperança, acreditando que não tem jeito, que não tem mais solução. E por que elas acreditam nisso? Por que perderam as esperanças? Porque muitas delas não sabem que existe aquele que está escrito em Hebreus 13:8, o Jesus Cristo que é o mesmo ontem, o Jesus Cristo que é o mesmo hoje, e o Jesus Cristo que será eternamente. Aleluia, aleluia. Essas pessoas precisam conhecer a Jesus. Só que mais do que conhecer Jesus, mais do que ouvir falar de Jesus, a Bíblia nos diz ainda no versículo 7, que aquela mulher decide tocar. A pergunta é, aquela mulher tocou e o milagre aconteceu. E se você não conseguir tocar em Jesus hoje não dá para tocar. Hoje não dá para tocar nas vestes de Jesus. E agora? Tem pessoas que elas são como Tomé. Elas vão precisar tocar. Não, eu só acredito vendo. Não, eu tenho que tocar para ver. Irmãos, a Bíblia nos ensina que a fé é diferente. Primeiro eu creio, depois eu vivo o milagre que eu desejo para a minha vida. Hoje não tem como a gente tocar nas vestes de Jesus com as nossas mãos.
Pastor, então o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que expressar a minha fé tocando de uma outra forma, com o meu coração. É assim que a gente toca em Jesus. Hoje nós não tocamos fisicamente no nosso mestre, mas tocamos com o nosso coração quando nós decidimos crer. Quando nós falamos assim, eu creio que o Senhor pode mudar essa situação. Estamos tocando nele, estamos chamando a atenção dele, estamos fazendo ele parar, porque a Bíblia nos diz que quando a mulher toca, Jesus para. Quando ela toca, o trajeto que Jesus estava fazendo era interrompido, porque ele disse assim: opa, pera aí, alguém me tocou. O toque daquela mulher chamou a atenção de Jesus. Tem muita gente gritando nas igrejas, tem muita gente fazendo barulho nas igrejas. O que Jesus precisa e que Ele quer da gente não é barulho apenas, Ele quer toque, coração. Terceiro, para a gente finalizar, o versículo 33 nos diz que ela teve que fazer algo para concretizar o seu milagre. Quando ela para, Jesus diz: alguém me tocou. Aquela mulher agora receiosa, com medo. Por que ela estava com medo? Porque não era nem para ela estar ali, pelo fato de ela ser uma mulher imunda, ou melhor, de ela estar imunda, por conta da sua enfermidade. Nem era para ela estar ali. Imagine tocar em alguém. Ela estaria, conforme nós lemos em Levítico, até onde a pessoa tocasse, aonde ela sentasse, aonde ela estivesse, aquele lugar, aquilo que ela tocou, se tornaria imundo. Só que o detalhe é o seguinte, irmãos: o pecado, a doença, o mal, jamais vai conseguir sujar as vestes daquele que tem uma vida santificada na presença de Deus. Ela estava tocando, era em Jesus. A doença daquela mulher não era mais forte do que o que estava em Jesus. Não foi capaz de sujar as vestes de Jesus. A Bíblia nos diz que quando ela toca, sai virtude de Jesus. E Jesus pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? E o versículo 33, aquela mulher diz assim, ó: então a mulher, assustada e trêmula, sabendo que lhe tinha sucedido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, declarando-lhe toda a verdade. Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e esteja liberta do teu sofrimento. Quando ela fala a verdade, quando ela declara que foi ela, o milagre é selado. A Bíblia nos diz que Jesus agora fala para ela: você está livre desse sofrimento, você está liberta desse sofrimento. Eu quero convidar a igreja a fazer 3 coisas nesta noite. Uma delas já está mais fácil, que é conhecer, que é ouvir falar de Jesus. Fique de pé. Você já ouviu falar de Jesus? Você sabe que Ele pode fazer todas as coisas? Esse é o primeiro passo. Segundo, irmãos, tocar em Jesus. Eu gostaria que você curvasse sua cabeça onde você está neste momento. Preste atenção nessas palavras, por favor, igreja. Talvez você esteja na situação em que aquela mulher se encontrava. Por causa de um problema, veio tantos outros problemas. A hemorragia foi a base para todos os problemas que aquela mulher foi acometido posteriormente. Talvez hoje o seu problema não seja o fluxo de sangue.
Talvez a tua saúde física esteja boa, esteja perfeita, mas é possível que o seu problema hoje seja mais na mente, ou quem sabe no coração. Talvez você é aquela pessoa que hoje sofre com crise de ansiedade, a depressão está tentando tomar conta de você. Talvez você é aquela pessoa em que hoje você percebe que está tão envolvido nesse problema e que não há solução. Querido, querida, há solução sim, porque já ouvimos falar de Jesus, sabemos que Ele pode fazer, agora só precisamos tocar. E é por isso que eu quero convidar você neste momento a tocar em Jesus. Pastor, como eu posso tocar em Jesus? Através da sua fé, através da sua oração. Talvez você esteja dizendo: pastor, mas eu não acredito que pode acontecer. Deus está dizendo para você nesta noite: pode acontecer sim, porque eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo. O nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Os mesmos milagres que Ele operou no passado, Ele pode operar hoje na tua vida, mas é necessário tocar. Querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, rejeite da sua vida agora tudo que Satanás falou a respeito de você, tudo que Satanás falou a respeito da tua família, tudo que Satanás falou a respeito da tua empresa, do teu ministério. Rejeite em nome de Jesus, rejeite em nome de Jesus e abrace a fé. Toque em Jesus, toque em Jesus. Pastor, como eu toco em Jesus? Com a minha fé, com a minha fé, com a minha fé. Nesta noite você vai dizer para Satanás: Satanás, você perdeu, porque eu creio, ainda há jeito, ainda há esperança. Vá tocando nas vestes de Jesus, toca nas vestes de Jesus. Alamandarabashurianda labaia, rebicanta labarassuri bicanta labaia, sheika labaia, aleluia. Ei, canta suribicanta la sarabalaia, rabalassai, aleluia, aleluia, aleluia. Vá tocando nas vestes de Jesus, vá tocando nas vestes, vá dizendo para Ele: meu Deus, eu sei que tem jeito. Vá dizendo para Deus: eu sei que tem jeito. Vá dizendo para Deus: eu sei que ainda há solução. Aleluia, aleluia. O Senhor está trazendo a esperança. Ele mandai arabassai, ei calamanda labaia, aleluia, 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 aleluia. Isso, querido, toca, 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 toca. O impossível Deus pode fazer, o impossível Deus pode fazer, o impossível Deus pode fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está agindo em teu favor, Ele está agindo em teu favor. Ele está dizendo: filho, filha, você está livre desse sofrimento. Filho, filha, você está livre deste mal. Filho, filha, você está livre desse problema. Aleluia. Deus está virando o cativeiro hoje. Deus está dando uma virada na tua vida. Alamandarabalasurianda labaia. Aleluia, 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 surianda labaia. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Isso, vai dizendo para Ele, vai dizendo: meu Deus, eu creio que o Senhor pode fazer. Vai dizendo para Ele: meu Deus, eu creio que é possível, eu creio que é possível, eu creio que é possível. Aleluia, 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 aleluia. Alamandarabalasurianda labaia. Oh aleluia, 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 aleluia. Xaramandalabaia, aleluia. Preste atenção. Aleluia, aleluia. Diga comigo, se você puder levantar a sua mão direita,
Levanta a sua mão. Alamandala sui cantarabaia. Eu sinto a graça aqui, queridos. Aleluia. Com a mão direita levantada, recebe isso aqui. Declare comigo em nome de Jesus. Diga: meu Deus. Diga: meu Deus. O impossível o Senhor pode fazer. Diga: meu Deus. Eu creio que o impossível o Senhor pode fazer. Aleluia. Olhe para mim. Preste atenção. Liliane, quem é Liliane? Lilian, quem é Lília? Lília, quem é Lília? Faz assim. A Lília é você. Deixa eu ler algo para você. Salmo 37, versículo 33. Isso aqui é para você, Lília. Olha o que Deus está dizendo para você. É você mesmo? Faz assim. Salmo 37, versículo 33. Aleluia. O Senhor não deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Sabe o que Deus está dizendo para você? Tem coisas que você está tentando vencer porque está na sua mão, não vai dar. Você não vai conseguir. Hoje você está vivendo como se você estivesse, dando soco no vento, lutando, e você percebe que não tem jeito, não vai ter. Por que Deus te trouxe aqui hoje? Para dizer para você que Ele vai tirar da sua mão, que é Ele que vai lutar por você. Confia no Senhor. O Senhor não te trouxe aqui à toa. Ele está tirando da sua mão, porque você não vai conseguir sozinha. Tem momentos, Lília, em que a gente tem que vencer o orgulho. Tem momentos em que a gente tem que vencer, aquilo que a gente aprendeu quando era criança, quando os nossos pais diziam: não, você tem que fazer tudo sozinho. Deus está dizendo para você nesta noite: sozinho não vai dar. Coloque na mão do Senhor. Ele é contigo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia. Aleluia. Eu quero pedir, deixa a luz apagada aí, Gênia, por favor. Obrigado. Preste atenção aqui. Eu preciso de 2 mulheres para dar um abraço nessa moça. Qual é o seu nome, moça? Stephanie. A pastora Lorena está de um lado, a Jéssica está do outro. Afasta esse banco da frente aqui, que está na frente dela. Adriana, vai atrás dela e coloca as mãos sobre o ombro dela. Atrás dela, só coloque as mãos sobre o ombro dela. Estenda as mãos sobre a vida da Stephanie. Meu Deus. Esta semana Satanás falou que seria os últimos dias da vida da Stephanie. E o Senhor a trouxe porque hoje esta é a última porta que ela iria bater. Satanás falou que esta semana seria a última semana que ela iria viver. O inimigo colocou tantas coisas na cabeça dela. Desejo até mesmo de tirar a sua própria vida. Mas hoje Satanás está perdendo, porque todo o peso, tudo que Satanás colocou na mente, tudo que Satanás colocou sobre os ombros dela, sai agora em nome de Jesus. A depressão, desejo de suicídio, eu te repreendo em nome de Jesus. E declaro um novo tempo sobre a vida da Stephanie. Olhe para mim aqui, Stephanie. Em nome de Jesus. Satanás perdeu na sua vida. Ele vai tentar te provar o contrário. Mas Deus está dizendo para você que hoje esse peso, esses pensamentos mal que estava na sua cabeça, você sabe, esses pensamentos que estavam na tua mente, o Senhor está tirando hoje, porque quem colocou não foi ele, foi Satanás, para fazer o que ele mandou você fazer essa semana. Verdade ou mentira?
O Senhor te trouxe aqui porque Ele não desiste de você, tá bom?